Antônia precisou interromper o abrir caixas e ler histórias, porque estava na hora de ir para a escola. Era o primeiro dia de aula na escola dos grandes. Estava ansiosa por conta disso. Ao chegar ao portão da escola, deu um beijo e acenou com a mão direita para a avó Lucinda. Não contou os acontecimentos da manhã para a professora e nem para os colegas de turma. Apenas disse um tchau esquisito para a professora ao final do dia. Esse é um dos trechos da obra A Caixa Dourada, obra infanto-juvenil que está em vias de ser lançada aqui em Caxias do Sul pelo professor Délcio Agriardi, recentemente também escolhido e eleito patrono da Feira do Livro de Caxias do Sul neste ano de 2019. Professor Délcio, uma honra tê-lo conosco. A honra é minha, é um prazer estar com quem nos assiste, feliz com a 35ª Feira do Livro de Caxias do Sul e também com o lançamento desta obra que é a mais recente da minha escrita. Para não perdermos o gancho, eu disse aqui que está em vias de ser lançada. Então, seguinte, professor, já nos atualiza os lançamentos. Temos um no dia 7 de agosto agora e depois na própria Feira do Livro. Então, já faço o convite aqui, depois o senhor no final reiterará o convite. Isso, nós temos uma sessão de autógrafos, o lançamento aqui em Caxias, no dia 7 de agosto, na outra semana, portanto, às 19 horas, na nova livraria da UX, que inaugura esta semana, dia 31, e eu convido as pessoas para que se façam presentes, será uma honra tê-los na sessão de autógrafos. Professor, aqui a Caixa Dourada, nós temos uma situação peculiar de uma menina que enfrenta uma doença grave, tem lá seus horários de medicamentos, dificuldades de aprendizagem, e depois vai seguindo um passo a passo de maturação da própria existência dessa criança, como acontece com várias por aí. No trecho específico em que eu estava lendo, há até aquela colocação dos grandes, né? Na perspectiva de uma criança lá de 6, 7, 8 anos, sempre que ela olha alguém um pouco mais velho ou até um adulto, quando eu for grande eu conseguirei tal coisa. Mas quando você convive com os ditos grandes, também há um certo temor. Ela aqui está um tanto apavorada com a convivência numa turma dita de alunos grandes. Eu gostaria então que a partir dessas breves impressões que eu compartilho aqui, tanto com o senhor, o autor da obra, quanto com quem nos acompanha neste momento, o senhor comece então a compartilhar conosco como que se deu a construção desse enredo. Sim, eu tenho dito que escrever para crianças é uma responsabilidade. E exige, naturalmente, uma técnica, um olhar cuidadoso. A escolha do personagem, a escolha do tema, um enredo que se torna narrativa para possibilitar o prazer da leitura. Uhum. E, naturalmente, que nesta obra eu lido com um tema que é pesado, que é o câncer infantil. Mas a obra não é pesada, o texto não é pesado. Uhum. Tem leveza, tem uma narrativa gostosa de ser lida. E eu enfrento nessa narrativa, sim, a questão dos medos das crianças, né? O medo de perder o dentinho que está, o dente de leite, o medo do escuro, o medo dos fantasmas e, claro, o medo de ir para a escola. Nesse trecho que você narra, é uma menina que está diante de uma escola que é a escola do ensino fundamental. Portanto, ela está saindo da pré-escola para a escola do ensino fundamental. E isso gera certamente medo, angústia e também um certo encantamento por essa professora, por esse espaço que é a escola do ensino fundamental. Então eu vou transitando por essa temática das fases de desenvolvimento da infância e ao mesmo tempo eu vou privilegiando para o leitor, né? E eu imagino aqui um leitor que seja o pré-leitor, a criança ou
A literatura infantil sempre tem um campo de tensionamento, né? Claro. Para quem se destina, né? Eu costumo dizer que não tem literatura infantil. Tem literatura que serve para diferentes públicos. Eu categorizei aqui como infanto-juvenil, né? Mas aí é aquele exercício bastante explorado até no contexto de Caxias do Sul, que é o da contação de histórias. E o senhor como já patrono escolhido, mas o patrono de fato acontece quando a Feira do Livro já está ali em vias de se iniciar, mas acredito que o senhor já receba convites como patrono para falar volta e meia, ou surge como aqui um comentário, o senhor é o patrono deste ano, de 2019 e tal. Mas na Feira do Livro há uma atenção muito grande para a contação de histórias, em que obras desse tipo passam a ser tratadas até como um pretexto para aproximação entre pais e filhos, né? Sim, a mediação de leitura é uma riqueza para todos nós, na medida que todos nós gostamos de narrativas, sejam elas de mundo infanto-juvenil, adulto, ou as narrativas que dizem respeito ao envelhecimento humano. E, naturalmente, que a Feira do Livro é um grande espaço para a mediação de leituras, para o encontro com os leitores, para estabelecer, vamos chamar, Fábio, de uma relação pautada pela narrativa literária. Professor, nós temos aqui, as ilustrações foram feitas pelo seu filho, Vinícius Agliardi, e aqui começa de uma forma despretensiosa, mas que vai casando com o texto no sentido de chamar atenção, sobretudo, a sensibilidade dessa menina. Aqui, levemente careca, creio que pelos efeitos da própria quimioterapia, mas tem um lacinho lilás sobre a cabeça, e depois há toda uma problematização em torno da tal caixa de surpresas, que isso lida muito com o lúdico, as expectativas, até o adulto, né? Se você falar para um amigo, olha, eu trouxe um presente para ti de uma viagem, o cara vai ficar ali, enquanto tu não mostrares ao seu amigo, ele vai ficar ali naquela expectativa. E o senhor lida muito com isso. Como que foi nessa relação de bastidor, assim? É seu filho, aí tem aquele que vai olhar meio atravessado. Mas colocou para ilustração só porque é filho. Daqui a pouco o senhor não concorda com o ponto da ilustração e critica. Vou ter que criticar meu filho. Como é que se deu primeiro para profissionalizar, digamos assim, essa barreira que poderia existir entre pai e filho e depois aí o casamento entre texto e ilustração? Trabalhar com um filho num projeto literário é um desafio, né? E você captou muito bem, né? Os tensionamentos, os polos de tensão que se formulam na medida que a gente vai trabalhando. Mas o Vinícius é profissional, ele trabalha com livro, atua numa editora e ele já tem diversos trabalhos em nível local e nacional. E a escolha dele também foi uma forma de incentivo, é óbvio, não seria hipócrita de negar. É uma forma de poder garantir também a ele um espaço junto à minha obra. Mas o Vinícius, ele é um menino que acabou o curso de designer gráfico e certamente ele traz as habilidades adquiridas ao longo do curso. O trabalho de conclusão que ele fez na Universidade de Caxias do Sul versa sobre a questão da mediação de leitura e, sobretudo, a sensibilidade que o leitor infantil tem diante da obra. Você também traz uma coisa importante, Fábio, as questões que dizem respeito ao texto utilizando as metáforas. É a caixa, é o sol, é o acordar. A primeira frase do texto, da narrativa, diz que a Antônia acordou com o sol batendo no rosto. Eu já evoco aqui duas memórias. O sol, que nos dá a condição de viver. Todo ser humano, todo ser vivo precisa do sol para viver. Aquele jargão, lugar ao sol, né? Lugar ao sol, E, Fábio, a questão do rosto. Para mim, o rosto humano é o encontro da nossa humanidade. Então, na primeira frase, e uma frase curtíssima, ela já trabalha, já lida com duas grandes metáforas, que é o sol e o rosto. Então, é proposital, é resultado da pesquisa, da compreensão narrativa que envolve um texto literário para crianças. E a expectativa da caixa. Muitos vão pensar em presentes rebuscados e por aí afora.
essa menina está precisando de acolhimento, está precisando de, digamos assim, se iludir mais com a própria vida no momento de dificuldade. Ela recebe cartas, ela recebe mensagens. Então, quer dizer, há aqui um detalhe importante. Daqui a pouco o que você mais precise é, de fato, uma mensagem de esperança e não necessariamente esse puff aqui, ou uma bola, ou um carrinho, ou uma boneca, no caso dela, e por aí afora. O senhor também chama a atenção a esses detalhes mais subjetivos, né? Sim, a caixa... Que veio a ser o grande presente, ou a surpresa. Por aí. A caixa fechada representa essa ideia de surpresa, de desconhecido. Né? E a comunicação humana, né? Que aqui nós estamos escolhendo o bilhete, a carta, né? O correio, como forma de comunicação. Naturalmente que é uma escolha intencional, né? No sentido de poder provocar o leitor, o que tem nesta caixa? Ou o que está guardado no conjunto de caixas que ela vai receber por um ser desconhecido que mora na floresta. Como assim? A criança vai fazer a leitura dela e, nesse sentido, a obra se completa, porque cada leitor vai extrair do texto uma interpretação. E isso é fabuloso para a literatura. Sim, é uma sucessão de mensagens e que daí o leitor que se debruçar sobre a obra entenderá os sentidos. E aí vem um ponto que o senhor comentava antes da gravação, eu sempre comento aqui, muitas vezes, os bate-papos aqui antes e posteriormente às gravações das entrevistas são tão ou até mais interessantes que a própria entrevista. Se o senhor colocar, Fábio, o livro desses aqui pode ter poucas palavras, poucas ilustrações, mas chegar nesse sentido demora muito tempo. Muitas vezes são 2 anos para desenvolver uma obra infanto-juvenil que para o leitor mais desavisado pode parecer simplório, mas não é. Com certeza, você disse bem, precisa pesquisa, precisa um tempo de sistematização, a narrativa precisa ser curta, né? Mas com intencionalidade e com conteúdo. Isso não é uma tarefa fácil de fazer. Depois eu tenho o texto da palavra, que é do escritor, nesse caso o meu texto, em diálogo com o texto do Vinícius, que é o texto da imagem. Então, texto da imagem e texto da palavra não são sobreposições, são complementações à narrativa. Então, nesse sentido, há um diálogo entre escritor e ilustrador, né? O tempo todo. Em cada lauda, em cada página que nós trabalhamos do livro, esse diálogo é necessário e ele não tem um ponto conclusivo, porque a literatura sempre está em aberto. Né? Então, nós deixamos para que o leitor, quando ele possa olhar mesmo que para o fim da narrativa, abrir outros finais, outras possibilidades de leitura. E aí vem pontos engraçados aqui no livro. Eu caio aqui numa das páginas, estou propositalmente folheando para a nossa equipe, mostrando as ilustrações. E aqui, na caixa verde deve ter outra história, e não tinha. Dentro dela estava outra caixa na cor laranja, e nela uma frase escrita com giz de cera. Criança deve aprender a fazer xixi no pinico, viu? Antônia riu alto que a cachorra estrela latiu de alegria. Então há também esse aspecto básico, né? Aquelas regrinhas que os pais ficam lá enlouquecidos, tentando educar os filhos e tal. Sim, precisa criar um ambiente da narrativa e, ao mesmo tempo, não esquecer do cotidiano da criança. E eu trago o cotidiano para essa obra, né? Essa questão de fazer xixi no pinico, de estar com os animais por perto, aqui a cachorra estrela, né? E o relacionamento com o mundo da família da criança. Houve alguma pesquisa do ponto de vista psicológico e por aí afora, educacional? Porque aqui há uma estratégia de comunicação com a criança com fundamentos básicos, de regras, que daqui a pouco os pais chegariam de uma forma às vezes mais autoritária, você não pode isso, ou você tem que fazer tal coisa. Aqui há uma alternativa um pouco mais suave por meio de recados, bilhetes, cartas. Será que não é uma provocação aos próprios pais, daqui a pouco, aquela forma mais imediata de chegar e dar uma ordem? Daqui a pouco, por um outro caminho, a criança entende e o processo educativo se torna mais fácil e mais tranquilo? O livro envolve um time de pessoas.
Como nós dissemos, é o escritor, é o ilustrador, o diagramador, o revisor. E, naturalmente, para responder a tua pergunta, que eu tive uma assessoria de uma psicopedagoga que fez inúmeras vezes a leitura do texto, que trouxe considerações que pudessem qualificar a narrativa na perspectiva do leitor criança. E, claro, o leitor adulto também pode ser o leitor da obra. Então, essa assessoria de uma psicopedagoga me ajudou em alguns elementos que eu trago nas fases de desenvolvimento da criança. Professor, como nós sempre fizemos no Café com Letras, vamos então dar uma pausa na abordagem de A Caixa Dourada, obra que está em vias de ser lançada aqui em Caxias do Sul e que o senhor fará o convite de novo quando terminar o programa, mas agora nós vamos chamar então as dicas do autor. Roda a vinheta aí. Então, nas dicas do autor, recebendo aqui o professor, escritor e patrono da Feira do Livro de Caxias do Sul de 2019, Délcio Agliardi, nós vamos dar um tempo na abordagem de A Caixa Dourada e eu vou pedir que o senhor compartilhe com quem está nos acompanhando agora dicas de leitura, podem ser autores desconhecidos, clássicos, lançamentos, o que o senhor entender que o pessoal que está assistindo em casa tem que correr para a livraria e ler também. Eu estou lendo Poema Casa, é um livro da Bernadette Izardo, premiadíssimo esse livro, ganhou o prêmio Vivita Cartier. Já tem um tempinho esse livro, né? Isso. Esteve aqui no programa. Tem um tempo, se não me falha a memória, 2017. Por aí, por aí. Então, estou lendo poesia da Bernadette, ela foi escolhida amiga do livro, da Feira do Livro deste ano, então, naturalmente que estou me deliciando com a poesia dela. Estou lendo a poesia do Delmino Gritti, um poeta caxiense com uma brilhante carreira literária e que tem um livro novo e eu estou gostando muito da leitura deste livro. E como leitor, nunca fico preso a um ou dois livros, então eu estou lendo Crônicas de Veríssimo, é um livro que eu particularmente gosto muito. Duas escritoras porto-alegrenses fizeram uma seleção, 178 melhores crônicas de Veríssimo, né, em um livro de ontologia, e eu estou me deliciando muito com esse livro. Que legal. Eu particularmente gosto muito da crônica e de forma específica a crônica que Luiz Fernando Veríssimo empreende. Professor, na área acadêmica, o senhor tem aí uma vasta contribuição e dedicação à pesquisa, à reflexão. Tem acontecido alguma leitura que o senhor pense assim, não, que se cria aquela ideia do gueto acadêmico, né? Que os acadêmicos só leem livros feitos por acadêmicos e tal. O senhor aqui indica obras de consumo mais simples, assim, pelo leitor comum. Tem alguma produção acadêmica que lhe chame a atenção e que também deveria ser lida pelo consumidor comum, que não seja da área acadêmica, digamos assim? Felizmente, a cidade de Caxias do Sul tem um universo de escritores incrível. Para lembrar quem nos assiste, o concurso anual literário de Caxias do Sul completou 52 anos, 53 anos. Em todas as edições nós temos excelentes publicações, excelente material de literatura. Inclusive eu estou investigando esse acervo a partir dos poemas premiados, com apoio da FAPERGS, que é uma agência de fomento à pesquisa do Rio Grande do Sul, para poder olhar o conteúdo desses poemas vencedores em primeiro ou segundo lugar do concurso anual literário. Eu cito poetas caxienses, o Dinarte de Albuquerque, Adriana Antunes, Marco de Menezes. Poderia citar aqui 20, 30 nomes. Todos já passaram por aqui também. Todos já passaram por aqui. Escritores que têm uma produção qualificada, intensa, e que são obras fabulosas para a leitura, inclusive do leitor que está começando a ter o contato com esse mundo simbólico da poesia e da narrativa ficcional. Professor Délcio, nós estamos aí nos 5 minutos finais de programa, digamos assim. Ainda temos tempo para falar de A Caixa Dourada.
A pedido do próprio autor aqui, eu não posso entregar o final, tá? Ele já deixou no ar ali que a história não tem um fim propriamente dito, tem um caráter movente, educativo e por aí afora. O que ainda podemos falar, professor, que não tenha ficado claro, ou de principalmente elementos educacionais que o senhor considere necessário de enfatizar relativamente à obra, que é o nosso foco aqui, A Caixa Dourada? Eu convido o leitor para que tenha acesso à narrativa e o final é o final do leitor. Eu tenho o meu final, né? Eu gosto muito do Rodari, um escritor italiano, que ele apresenta 3 finais para a mesma narrativa. E ele escolhe um daqueles finais que é o dele, né? Eu escolhi o meu, o leitor vai escolher o dele. Então fica o mistério, fica a narrativa como um convite para os leitores terem acesso, passando por essa lógica das fases do desenvolvimento infantil e, sobretudo, essa ideia que é um alerta para a sociedade, que é dar dignidade, tratamento, condições para a criança que enfrenta o câncer infantil. Quando uma criança está com esse problema de saúde, tem toda uma família, tem toda uma comunidade que se mobiliza. E eu trago sensivelmente essa lógica para o livro infantil. Sim, bem mais que os medicamentos, óbvio, existe um tratamento, o paciente vai ter que se medicar, mas a autoestima, o ambiente, o que cerca, a preocupação com os detalhes, não podem ficar ao largo, né, professor? Sim, o sol nasce todos os dias para todos nós e isso é esperança. O rosto da infância, o rosto da criança é também o rosto da esperança. E é com esse olhar que eu penso sensivelmente a narrativa infantil. Tem um detalhe também no livro que é uma ênfase maior em alguns verbos, que não é basicamente construir o seguinte, o sol nascerá, o nascer do sol, o ler. Até um dos pontos que eu tinha lido na abertura do programa ia nesse sentido. Eu não sei aqui reproduzir de cabeça exatamente, mas o senhor tem uma estratégia de escrita de pegar verbos e transformar em sujeito, no sentido de dar uma ênfase, uma apropriação maior do ponto de vista de quem vai ler. Por que isso? Porque você constrói a narrativa nesse cenário, com este personagem, no sentido de tornar tangível esses momentos que a pessoa está vivendo. Porque a narrativa, ela passa por esses momentos. O leitor, ele precisa... Aonde me encontro? Né? E eu penso que a escolha desses verbos, a construção da frase, ela permite que o leitor se localize. Eu diria, a exemplo de Machado de Assis, o escritor precisa favorecer quem lê. Dá uma forcinha, uma ajudinha. Professor, é sempre uma honra poder falar com o senhor. Teremos ainda muitos encontros neste ano. No final de setembro, ali no pré-feira, terá a Semana da Leitura do Legislativo. O senhor já está convidado, virá aqui com a organização da própria Feira do Livro de Caxias do Sul, para já ambientar os caxienses e toda a comunidade leitora no contexto de Feira do Livro. E na sequência, claro, na própria feira em outubro e por aí afora, conversaremos muito. O que o senhor já pode antecipar de clima de Feira do Livro como patrono? O senhor é o patrono este ano. Queremos fazer uma grande feira com a presença de todos os leitores, todos os tipos de leitores, de todas as idades. E a feira tem uma programação, estamos muito próximos de 150 atividades programadas e a gente tem trabalhado esse conceito, que a feira seja de todos os livros, de todos os leitores e de todas as leituras. Nisso cabe a expectativa da diversidade, da participação e do prazer de ler. A feira tem que ser um momento que convoque as pessoas ao gosto, ao prazer de ler. O senhor já tem alguma aposta, assim? Feira do Livro sempre tem aquela especulação. Será a feira dos romances? Será a feira das obras sobre vampiros? Será a obra com mais ênfase no infanto-juvenil e por aí afora? O senhor acha que terá um pouco disso ou vai ser na linha do que o senhor acaba de colocar? Não, é uma feira de todos e pronto.
Eu e a Bernadette amamos a poesia, então as pessoas que nos assistem já têm um pouco a ideia de que a feira, sim, quer ser da poesia. Terá uma ênfase nisso. Mas a gente precisa privilegiar todos os gêneros. Naturalmente, essa é a nossa responsabilidade. Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Fábio. E convida para o lançamento de novo. Aqui, professor, olha para essa câmera aqui atrás de mim e faça os 2 convites. Para o dia 7 e para a Feira do Livro. Então, fica o convite para vocês comparecerem na Feira do Livro, na sessão de autógrafos. E agora, no dia 7 de agosto, às 19 horas, na livraria nova da UX, no campus universitário, teremos o lançamento com uma sessão bate-papo logo após os autógrafos. Muito obrigado. Então, dado o recado aí, muito obrigado novamente. Acabamos de conversar então com o professor e escritor Délcio Agliardi, patrono da Feira do Livro de Caxias do Sul em 2019, ele que nos brindou aqui com a obra Caixa Dourada, pauta do Café com Letras desta semana. Convidamos a todos também que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.